pasta ali, é só clicar na pasta, abrir, sanção, acabou. E eu estou desde ontem clicando na pasta de sanção, não acho. Não há, a mensagem sumiu da pasta. E se eu pegasse um pouquinho a Bíblia ali e começasse a escrever, eu até pensei em fazer isso, falei, eu vou levantar 6 horas da manhã, porque o culto lá era 8h30, estava marcado 8h30 no anúncio da igreja. Eu falei assim, eu vou lá, é uma mensagem que eu já conheço, eu consigo redigir ela rapidinho. E eu procurei, pastor, procurei, nada. Aí eu acordei 6 horas da manhã, procurei, nada. Sabe por quê? Porque a gente insiste em não ouvir a voz do Espírito. Às vezes o Espírito está gritando dentro da gente e a gente está ali. É isso aí, é isso que Deus me mostrou, é isso que eu vou fazer. Não, irmão, seja sensível à voz do Espírito. Daqui a pouco o Espírito Santo quase que me deu um croque. Croque, igual eu fazia no meu irmão mais novo. E ele fala assim, quando que você vai perceber, já está dando a hora do culto, quando que você vai perceber que não é essa? Meu Deus. É assim que ele faz. Deus me levou para outra mensagem. Eu preguei outra mensagem. E o que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero até pedir, a Paty está aqui não, a Paty veio hoje. Está na salinha. Pedi até licença para a Paty, porque ela veio trazer a palavra de oferta, de dízimo, na quinta-feira, e ela falou, olha, eu vou pregar aqui, nunca preguei dízimo e oferta nessa passagem, que é muito polêmica, eu vou pregar, e na hora que eu estava ali ouvindo ela, o Senhor falou, quero que você traga uma mensagem sobre isso. Malaquias, por favor. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí se você já murmurou falando, não acredito que eu vim no culto de domingo, eu passei a semana toda pedindo para Deus falar comigo, e o pastor Brito vai pregar dízimo e oferta. Se você já murmurou e pensou nisso, você está perdoado pelo pastor Brito, está perdoado por Deus, né? Mas você errou, mas você também acertou. Tem um pouquinho de... Tu és fiel, Senhor. Eu não quero falar de dízimo e oferta, eu quero falar do que a Bíblia revela para você nessa noite. Do que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Malaquias 3, capítulo 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, que te roubamos, Senhor? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. 10. Presta atenção agora, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, presta atenção aqui, irmãos, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Glória a Deus ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lê comigo, por favor, volta aí 3 versículos. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Eu quero que você fale só a primeira frase, a parte A desse versículo. Toda a igreja, vamos lá. Porque eu sou e não, de novo, para ficar um coro bonito. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Amém? Glória a Deus. É isso aí, Jesus. Louvado seja Deus. Você não murmurou aí não, né, irmão?
Deus. O objetivo dessa mensagem, irmãos, é ensinar você a ter melhor proveito. Você lembra outro dia que eu preguei sobre o usufruto? É melhor proveito ou usufruto daquilo que Deus... Quem que te dá o usufruto? Quem dá o usufruto de uma propriedade? O dono, não é assim? Por exemplo, eu tenho uma propriedade, de repente eu converso com meu filho, falo, filho, eu já vou colocar no teu nome, aí o advogado vai falar para mim assim, ó, então você faz o seguinte, é um conselho que o advogado vai me dar. Você faz o seguinte, você vai colocar no nome do seu filho, mas você não sabe quando que você vai morrer, quando que isso vai virar uma herança, realmente. Então você vai colocar uma pauta nesse contrato. Você vai colocar que a propriedade é dele, passa a ser dele, ele é o dono agora, mas o usufruto é teu, até que você venha partir para o céu. Para o céu, em nome de Jesus, que esse é o nosso objetivo. Então, eu preguei outro dia sobre isso, eu falei, aliás, durante a mensagem, eu comentei sobre isso, que Deus é o dono, porém Ele deixou tudo, está escrito isso, para o seu desfrute, para o seu usufruto. Amém? E quando eu estava conversando com Deus sobre essa mensagem, eu lembrei, uma vez eu comecei a escrever um livro, e eu perdi esse livro. Eu acho que eu já tinha algumas páginas, já estava ficando muito bom para mim, eu lendo assim, me achando. Eu acho que por causa disso, Deus fez eu perder, né? Porque eu já estava me achando. Então, um livro muito bacana, uma revelação muito maravilhosa. Ele tinha uma capa bem bonita, assim, escrito a si mesmo. Aí, quando você virava a página, a continuação do versículo: examine-se o homem a si mesmo. E esse livro falava o seguinte, sobre atributos de Satanás e os atributos de Deus. E cada parágrafo que eu ia escrevendo desse livro, era muito interessante isso, que Deus ia me dando assim, textos bíblicos, eu ia, sabe, Deus ia me mostrando ali, e eu comecei a escrevi umas 10 ou 15 páginas, e eu falava sobre atributos de Satanás, porque a Bíblia nos revela, a Bíblia nos mostra, e os atributos de Deus, até onde Ele quis revelar-se a nós. E eu começava a colocar isso, e aí eu fazia uma comparação, e eu falava assim, qual atributo desse se evidencia na sua vida? Qual desses atributos? Quais? Os de Satanás? E o pior é que eu encontrava muitos exemplos de muitas vezes que nós nos encontramos em nós atributos que é de Satanás. Eu falei que eu estava me achando, a gente vai levar, por exemplo, para o lado do orgulho, da soberba, e isso é um atributo de quem? Aonde nasceu o orgulho, a soberba? No coração de Lúcifer. Então é da natureza de Lúcifer. Então, quando eu, crente, eu deixo de ser simples, humilde, igual ao meu irmão, e eu quero ser maior que o meu irmão, eu quero ser orgulhoso, eu quero ser soberbo, porque eu tenho um pouco mais de dinheiro, ou porque eu sou mais alto, ou porque eu sou mais forte, ou porque eu sou mais culto, tenho 10, 30 faculdades, então aí eu me torno soberbo, orgulhoso. Então nesse momento eu passo a compartilhar a natureza de Lúcifer. Vocês estão entendendo? Amém? Em contraposição, quando é encontrado em mim humildade, simplicidade, amor, o fruto do Espírito, aí eu gosto muito daquele momento que eles estão fugindo ali, estão se escondendo, e alguém olha para eles e fala, você é um deles. Aí, não, eu não sou um deles, não, eu estou só passando. Não, você é igual a ele, você parece com ele. Então, quando você começa a desenvolver outros tipos de atributos, você agora tem uma natureza, que a Bíblia diz que é a natureza que tem que existir em nós, é a natureza de Cristo, a mente de Cristo. Então eu começo a escrever esse livro, e nesse livro eu vou desenvolvendo dessa forma. Eu já estava bem caminhado, até que um dia o computador pagou, não teve TI que fala, né? Não teve TI que conseguiu ir buscar
o livro, aonde foi a parar esse livro, não achei mais. Para escrever de novo, aí eu já tentei começar tantas vezes, mas às vezes, no meio do caminho, de repente eu me perdi, será que não? Não sei. Às vezes Deus dá uma música para um jovem aí, ele começa a estourar, fica famoso, começa a ir em tudo quanto é canal, começa a ir em tudo quanto é podcast, daqui a pouco a gente vê o jovem perdido. Deus. Às vezes eu começo a me achar bom, e Deus fala, para. Tudo é meu. Todo o poder, toda a honra, toda a glória. Aleluia. Tudo é meu. O homem só chega onde eu deixo ele chegar. Então eu comecei a pensar sobre essa mensagem de Malaquias capítulo 3, verso 10. Deus até na hora do culto, eu falei assim, eu pensei comigo, né? Eu vou mandar para o primo fulano de tal, é o primo rico. Já viu a história do primo rico e primo pobre? Eu sou o pobre, e ele é o rico. Tem um primo rico lá, eu falei, eu vou mandar para ele. Vou mandar para ele o texto, por quê? Porque ele gosta muito de quando ele está precisando de uma porta, de um contrato, de um negócio. Eu lembro uma vez que ele me ligou pedindo oração, porque ele estava comprando o piso da casa dele. E o piso era 1.200.000. Para mim, não comprar 3 casas, 3 apartamentos. Mas era o piso da casa dele. E aí a mãe dele me ligou, ora pelo Deus, porque... Aí eu peguei, tá bom, vou orar. Mas é muita diferença Então na hora que ele precisa de um negócio, de um contrato, ele pede a oração, e quando você começa a ministrar a bênção do Senhor sobre a vida dele, baixa a cabeça, fica humilde, olha com aquele olhar do gatinho do Garfield, né? Aquele olharzinho que te conquista. Aí para receber, nós somos assim. O rico é assim, ele é soberbo o tempo todo. Mas na hora que ele precisa, olha ele batendo na casa do pastor, lá na comunidade, no barraquinho de madeira, para pedir oração, de joelho. Ele sai da mansão, com piso de mármore e Carrara, vai lá no barraquinho daquele pastor que não sabe falar direito, e aquele pastor com autoridade profetiza, ora pela vida dele, e o pior é que ele é abençoado, porque ele foi no lugar certo. Sim ou não? Então eu falei assim, eu vou mandar para ele esse texto, na hora que eu estou te pregando, porque quando a gente fala para ele, você precisa ter um compromisso com Deus, não é só isso, você é escolhido. Eu falo isso para ele porque eu conheço a história dele, eu sei quem profetizou na vida dele, eu sei como começou a história dele, então eu falo sem dúvida nenhuma, eu falo, você vai vir para o Senhor, querendo você ou não, uma hora você vai vir, porque o Espírito Santo vai convencer você de ser dele. Mas ele está muito ocupado com a natureza dos seus negócios. Você lembra quando o Senhor fala assim, convida lá, chama fulano para vir na festa, para vir no churrasco que eu fiz. Aí o camarada fala, eu estou ocupado porque eu acabei de comprar umas terras, eu estou ocupado porque eu acabei de comprar uns boi. É assim que está a situação dele hoje. Quando eu vou falar para ele, aí o confronto vem. O que você acha? A pergunta é assim, é bem suave. Satanás, quando começa a usar, é sutil. Pensa que ele vai fazendo barulho, gritando igreja. Não. Pior inimigo é aquele que age no silêncio. Satanás vai e fala assim, o que você acha desses pastores, como eu vi na notícia semana passada, que comprou um avião de 30 milhões de dólares? A pergunta deles é essa. Aí tem um povo que fala assim, pergunta capciosa. O que você acha daquele pastor que foi pego com tantos mil de lavagem de dinheiro? O que você acha daquele pastor que pediu 1 milhão de dízimo para o meio? Que pediu o apartamento do meio? A pergunta do mundo é essa, capciosa. Ele quer te colocar na parede. O problema é quando eu vejo crente compartilhando das mesmas dúvidas e das mesmas questões. E aí o Senhor começa a falar comigo, eu não quero entrar no mérito, irmãos, da doutrina, porque eu tenho, você entra nesses méritos, a Bíblia diz assim, não tenha discussões vãs, discussões tolas. Você entra nesse mérito, tem igreja que você pode beber água, mas tem igreja que não, você não pode, você tem que beber suco. E aí eu falo para
irmão, como é que é na tua igreja? Na minha igreja é pecado beber água. Então não bebe, irmão. Ah, mas eu não consigo ficar sem beber água. Então vai para a igreja que pode beber água. O que você não pode é desobedecer, porque desobedecer eu tenho certeza que é pecado. Se beber água ou beber suco é pecado, aí eu já não quero entrar no mérito da questão. É a questão do dízimo. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Porque tem uns que falam assim, o dízimo é obrigatório. Tem outros que falam assim, não, essa palavra foi para o povo de Israel, foi para aqueles homens que estavam roubando a Deus, estavam desviando o sacerdote daquela época. Então não é para nós. Tem outros que falam assim, se você der o dízimo, você vai ser abençoado, você vai blindar as suas finanças. Se você não der, você vai ser amaldiçoado, você vai ser miserável, o diabo vai... É perigoso você ficar entrando nesse mérito, porque você certamente vai errar. Quem é o homem para esmiuçar, para desvendar o coração de Deus? Então não é esse o mérito da questão. Eu quero falar sobre a natureza de Deus. Eu quero falar sobre o princípio de Deus. Porque Ele é... Vamos falar de novo aquela frase lá? Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. De novo, a igreja toda. Eu sou o Senhor e não mudo. Memoriza isso, irmão. É isso aí, Jesus. Deus muda? Não. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Verso 27 ao 29. Eu quero falar um pouco sobre o usufruto. Eu comecei a falar sobre isso, depois saí. Gênesis 27 ao 29, capítulo 1, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Irmão, só que eu já podia parar, a igreja se render, a igreja adorar, a igreja exaltar, a igreja glorificar, irmão, porque quem é você? Para que Deus crie em você a imagem e semelhança dele. Deus nos escolheu de uma maneira, irmão, que é inexplicável. Por isso que eu falo, está escrito também, o coração, o pensamento de Deus é insondável. O que Deus, quando a gente vai perguntar, o que Deus tinha na cabeça naquela hora? Ele fez você, sua imagem, semelhança. Continuando o texto. E Deus os abençoou. Irmão, Deus criou você para você ser amaldiçoado. Deus criou você para você viver em guerra. Deus criou você para você passar por pandemias. Deus criou você para você ficar doente num leito de hospital com câncer. Como nós temos irmãos nesse momento, nós temos crente nesse momento com câncer terminal. Sabe o que ele está fazendo lá? Ele está louvando, adorando a Deus e dizendo: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor também é Deus. E às vezes a gente está bravo com Deus porque está atrasada a prestação do carro 3 dias. Jesus. Porque eu tinha que comprar aquele negócio, não comprei, aí aumentou, eu paguei 10% mais caro, perdi 10%. A gente fica bravo com Deus por coisas tão... Às vezes eu estou orando a Deus, irmãos, e eu me ajoelho ali de madrugada, o pastor está até comentando, chorando, clamando, porque quem é muito dado, muito isso é cobrado. Quem mexe com caixa de abelha é picado pelas abelhas. Tendo a roupa, não. Tendo a proteção, não. Duvido você conhecer um apicultor que nunca foi picado. Aquele camarada que tem corda, tem uma vez um cliente meu falou: Bito, eu descobri aí um negócio, porque meus clientes é tudo. Eu descobri um negócio aí que dá muito dinheiro, quase me convencendo. É criar cobra. Eu falei: mas as cobras aparecem sem eu nem criar. Tem tanta cobra no nosso caminho. Ele falou: não. Ele falou para mim: não, Bito, eu descobri aí que o veneno da cobra, o grama, custa tanto e tem cliente brigando para comprar. É só a gente criar a cobra. Aí eu lembrei agora do apicultor, vou lembrar do criador. Aí depois comecei a pesquisar isso. Eu falei: o negócio da dinheiro, não dá, é bom? Aí eu comecei a pesquisar isso. Só que eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo até de rato, imagina de cobra. Lá o rato é a comida da cobra. Eu tenho medo da comida da cobra. Imagina da cobra. Aí o que acontece? Você vai lá e vê o cara pegando a cobra lá, um risco terrível.
E duvido você encontrar um que nunca foi picado. Duvido. É que eles têm ali tratamento urgente ali, tem o soro de prontidão, tem que ter. É a segurança do trabalho deles. Então, é igual o meu trabalho, eu trabalho com vidro, irmão. Se eu não me cortar com vidro, nunca me cortei, eu não sou vidraceiro. Eu tenho que me cortar. Quando eu me cortava feio, que eu começava ali, aí o vidraceiro mais velho falava para mim, a profissão está entrando, está começando. É natural, ócios do ofício. Então eu, por essa razão, mexendo com abelhas, de maneira ilustrativa, lógico, eu preciso orar muito. Clamando ao Senhor de joelho, voltando ali que eu estava falando, eu clamando ao Senhor, eu começo a clamar a Deus de madrugada, quando você precisa muito, irmão. É a hora, a Bíblia diz que, a Bíblia nos mostra, né, na verdade, que quando a gente está em aflição, quando a gente está com problema, é o momento que a gente vê as maiores orações da Bíblia. Outro dia eu ouvi uma frase de um pastor que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: o lugar que mais se ora hoje é o inferno. Olha que palavra, que forte essa frase. O lugar que mais se ora hoje é o inferno. Eu lembrei na hora do rico. O rico e Lázaro. O cara clamando pela família dele, porque para ele não tinha mais jeito. Então eu orando ali de madrugada, pedindo para o Senhor, na hora que eu quero colocar, quero convencer Deus, porque a nossa oração é isso, irmão. Não fala que não é, porque é. O pastor Lorde falou assim: você começa a orar, você começa glorificando a Deus, mas é rapidinho que você começa a pedir. A oração é isso. E não está errado, irmão. A Bíblia diz que você tem que pedir mesmo, e pedir para Ele, porque é Ele que é bom de tudo. Tem todas as coisas. Mas quando eu começo a orar ali, aí eu começo com a palavra, linguagem de vendedor, pastor. Começo a querer convencer Deus. Senhor, aquelas palavras bonitas. Aí eu começo ali me humilhar, dizer que eu sou pequeno, sou pecador, e me arrepender, mas é sincero, tá, irmão? Sou sincero. Mas eu uso a técnica também, porque eu quero que o Pai me ouça. Porque tem algumas orações na Bíblia que Deus não teve como ouvir. E eu vou por aí, eu vou aprender com quem está citando bem. Aí tem uma hora que eu estou colocando para Deus o meu problema, como se o meu problema fosse maior que o teu. Como se o meu problema fosse o maior da igreja. Como se o meu problema fosse o único que Deus tivesse que ver naquele momento. É urgente, Senhor. Aí na hora Deus me leva, sabe aonde? Deus me leva lá no cativeiro do Hamas. Deus me leva lá naquelas crianças que estão sendo vendidas na África. Eu estava vendo uma reportagem, eu até comentei na igreja de manhã. Pastor, uma moça saiu do cativeiro lá. Israel conseguiu tirar mais um pouco de refém. 2 anos de cativeiro. A moça foi centenas de vezes violentada, para não usar a palavra, os irmãos sabem o que é isso? Violentada. A moça estava com a bacia quebrada. Uma moça jovem, 20 e poucos anos, uma moça bonita. Humilhada durante 2 anos. O maxilar quebrado, tentando tomar soco, pancada. Acabou a vida dessa moça. Acabou a vida dessa moça. Aí eu mudo minha oração. Sabe por quê? Nós temos que ter sensibilidade à voz do Espírito. Até a sua oração tem que ser o Espírito que ora. Tem que ser o Espírito falando. A Bíblia diz que o Espírito intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Então deixa o Espírito. Na hora, quando eu começo a orar, estou colocando o meu problema como o maior dos problemas, como Deus tivesse a obrigação de imediatamente me socorrer, porque não dá mais tempo. Aí Deus muda a minha oração. Daqui a pouco eu estou orando pelas pessoas em cativeiro. Eu estou orando pelas pessoas que estão passando miséria. Eu estou orando por esse irmão que eu acabei de falar, que está no leito do hospital com câncer terminal. Aí sim, Deus me lembrou agora de Jó, orando pelos seus amigos, quando ele é o que mais precisava. E a Bíblia fez questão de colocar lá, irmão. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então Deus muda a nossa oração. Eu estou ensinando para vocês a racionalidade de crente, o crente ser racional. A Bíblia não diz que o culto tem que ser racional. E o que eu quero falar aqui, continuando,
Nós estávamos lendo Gênesis, é isso? Então Deus faz a terra e abençoou, 28. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado. 29. A erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á por alimento. Ou seja, Deus fez tudo, e a Bíblia diz em Gênesis que Deus fez e viu que era bom. A Bíblia diz que Deus fez e viu que era bom. E a Bíblia também diz que Deus entrega ao homem. Aliás, tudo que Deus faz tem que ser bom, tem que ser perfeito, porque Ele é perfeito, dele é só perfeição. E aí Deus entregou para o seu usufruto. Então o propósito de Deus é que você vivesse em bênção, em multiplicação, você crescesse, que você se desenvolvesse da melhor maneira. Os pensamentos de Deus para o homem são pensamentos de bênção. E aí eu volto agora no texto. O texto diz assim, o texto de introdução, o texto primeiro, o Malaquias. Quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, eu já disse para os irmãos que eu não vou entrar nesse mérito, porque às vezes a tua igreja prega que é lícito, que é para Israel, ou a tua igreja prega que você tem que dar o dízimo, ou a tua igreja prega que não tem. Cada igreja prega de um jeito que você obedeça a doutrina da tua igreja. Mas o que eu quero dizer, quando Deus disse isso, eu vejo como um princípio de Deus. Primeiro, que é um princípio desde o começo. Deus pega o homem, aí ele fala para o homem: olha, vocês vão arrumar algumas pessoas para fazer um templo, aí algumas pessoas vão fazer doações e tal. Já é um princípio de Deus desde o começo. Mas o que eu quero entrar para você, por isso que eu falei que eu ia mandar para o meu primo, e eu ia falar para ele assim: ó, eu não mandei ainda, estou orando, mas eu quero falar para ele o seguinte: se atente para ele, seja pelo menos inteligente. E é isso que eu quero falar para a igreja hoje. Aí Deus fala assim: se você fizer isso, independente de você achar que é para Israel, que não é, se você fizer isso, eu estou te dando aqui um direito, está na minha palavra, faça prova de mim, faça prova de mim. É Deus que está falando isso. Então eu coloco esse princípio em prática e falo: Senhor, eu não sei se é doutrina, eu não sei se é para Israel, não sei, mas eu tenho dado o meu dízimo, eu tenho dado a minha oferta, eu tenho feito conforme está na tua palavra. E a tua palavra diz, Senhor, que se eu fizer isso eu posso fazer prova do Senhor, que o Senhor abriria a janela do céu e derramaria a bênção sem medida. O Senhor disse que o Senhor vai repreender o devorador, vai repreender esse inimigo, esse demônio que vem para destruir, trazer miséria à minha casa. O que eu quero dizer para você, meu irmão, não estou dizendo aqui para você: não, irmão, passa a ser dissimista, começa a te dar seu tudo, porque tem igreja que fala assim: não, o dízimo não existe mais, agora é o tudo. Bom, não entro no mérito. O que eu quero dizer para você, que existem princípios em Deus, e se você procurar encontrar esses princípios, você começa o usufruto daquilo que Ele fez para você. Você precisa ser inteligente e colocar a palavra de Deus ao teu favor, porque a palavra de Deus foi deixada para você. Aleluia. Senão não estava aqui esse texto, senão estava só lá nos livros dos judeus, mas está aqui, é para você. Quero continuar. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Você sabe, irmão, aquele irmão que é agricultor, eu vou levar para o lado da agricultura, porque naquela época era tudo ilustrado em torno disso.
Aquele irmão que era agricultor, mas teve uma geada, e ele perdeu tudo. E o agricultor do lado perdeu tudo. E o outro perdeu tudo. Todo mundo perdeu tudo. Aí tem um camarada lá que deu certo. Vocês lembram de José? A terra em fome, Deus revelou para ele: ó, José, vai por esse caminho que vai dar certo. Eles começaram a sustentar a terra. Foi um período de maior glória do Egito. Sabe o que acontece, irmãos? Os agricultores, por exemplo, eles estão desesperados por causa dessas taxações que veio para o Brasil. Eu vi um rapaz, um senhor falando na TV sobre a manga, por exemplo. O mercado de manga, ele falou: olha, tem 2.500 containers cheios de manga para ir para os Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer com essa manga? É perecível. Olha a situação. Tem coisas, peixe está no meio do caminho, vai chegar lá depois da taxação. Saiu daqui com um preço, vai chegar lá com outro. Eu vou perder tudo, os peixes. Os containers estão voltando. Tem agricultor, tem empresário que está desesperado. Mas tem agricultor que é crente, que é dizimista, que é ofertante. Eu não sei se ele é porque a igreja prega, eu não sei se ele é porque a doutrina da igreja diz que ele vai ser amaldiçoado se eu não for, mas eu sei que existe aquele que entrega de coração, existe aquele que faz e não é crente, como eu conheço e já dei testemunhos aqui. Então ele está de joelho agora falando: Senhor, o Senhor sempre me abençoa, mas agora esse destruidor, ele veio tentar devorar a minha lavoura. Só que o Senhor disse que se eu for fiel, se eu aplicar princípios, o Senhor vai repreendê-lo, o Senhor vai esmagá-lo, o Senhor vai destruir. O que eu quero dizer para você, irmãos: Satanás é o inimigo em comum de todos, e nós destruímos Satanás na palavra, é na Bíblia. Eu quero continuar para sair um pouco disso, senão você vai falar: meu irmão, você está pregando oferta. Calma, vamos adiante. Hebreus capítulo 6, estou terminando, porque também já não dá mais tempo, falei demais. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 17, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos hebreus, da promessa, se interpôs com juramento. Sabe o que é isso que está dizendo? Ele jurou por si mesmo. Você, não é lícito, não é bom, não é pregado na igreja que nós juremos, e quanto mais por Deus. Mas Deus, não tendo nada maior que Ele, nada acima dele, Ele jura por Ele mesmo, na sua imutabilidade. Ele está dizendo que Ele não muda. Vamos lá, vamos adiante aqui no texto 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança próspera. Deus não muda e Deus não mente. Volta para Gênesis rapidinho, irmão. Gênesis capítulo 22. Quero ler mais um texto para os irmãos. Eu vou ler logo os textos, porque eu tenho poucos minutos para explanar o restante da mensagem. Gênesis capítulo 22, verso 16 diz assim: atente para essa primeira frase. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas
todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Eu estou falando do que? De princípio. Eu não estou falando de dízimo e de oferta. Aqui nós vemos Deus na entrega, Deus falando com Abraão sobre a entrega do Isaac. Outro dia o pastor hoje de manhã estava conversando comigo que ele foi pregar numa campanha, numa igreja, e a campanha era sobre o sacrifício. E o texto era sobre o Isaac. E aí ele falou assim que ele criou um espanto na igreja na hora que ele começa a pregação. Sabe por quê? Porque ele falou assim, e Abraão, todo mundo diz que Abraão entregou o seu Isaac. Abraão não entregou o seu Isaac. Ele perguntou para a igreja, Abraão sacrificou Isaac? A igreja, sim, sacrificou Isaac. Ele falou, não senhor, Abraão voltou de lá com Isaac. O que entra nessa mensagem? O que faz de Abraão um líder, o homem mais abençoado da terra? Porque até hoje a bênção de Abraão respinga sobre eu e sobre você. A bênção de Abraão respinga sobre o judeu, sobre o árabe. Até o árabe, inimigo do judeu, é abençoado por causa de Abraão. Mas o que fez Deus abrir tanto a janela do céu assim, gente? Foi a entrega do Isaac. Ele não entregou, ele não precisou entregar, mas foi a fidelidade dele com Deus, foi a obediência dele a Deus. Aleluia! Eu estou falando de princípio. Você tem um Deus, irmãos, que Ele quer te abençoar, Ele quer abrir porta, Ele quer escancarar janelas do céu e derramar bênção sem medida. Eu acho interessante quando Daniel está orando, eu amo essa mensagem. Daniel está orando, Daniel fica 21 dias orando, uma guerra. E ali que a gente aprende que existe uma batalha nos céus, que existem demônios tentando impedir a nossa bênção. Mas aí Daniel começa a orar, daqui a pouco chega o anjo, cansado. Sabe quando o cara vem na guerra? O anjo fala, rapaz, cheguei. Brasil, cheguei. Só que ele pega e fala para o Daniel assim, Daniel, desde o dia que puseste a orar, desde o dia que você dobrou o joelho, imediatamente o Senhor liberou a tua resposta. O Senhor me ordenou descer. É que no meio do caminho eu fui interceptado, eu tive que chamar Miguel. Houve uma batalha no céu, mas os anjos do Senhor não perdem batalha, porque a ordem vem de Deus, vá e vença. Aleluia! Vá e destrua o mal na vida daquele irmão, na casa daquele irmão, na família daquele irmão, daquele filho que tem reclamado, que é obediente, que se desvia do mal. Eu amo essa mensagem. Quem somos nós? Eu falo, Senhor, eu não estou longe de mim, querendo me comparar com Daniel, mas Deus chega a falar para o anjo, dar uma satisfação para Daniel. Meu Deus. Irmão, você está entendendo que é isso? É o céu te dando satisfação. Deus! Você perguntar para o teu chefe alguma coisa, tem hora que o teu chefe está lá e fala, te interessa. Não é assim que o chefe responde? Isso é problema meu, faz seu trabalho. Aí a Bíblia diz que o céu desce e te dá satisfação. Olha, você ficou orando 22 dias e tal, mas eu saí de lá no primeiro dia, Deus mandou falar para você, primeiro dia, dando satisfação para Daniel. Olha a honra, meu irmão. Por que Deus faz assim? Por que Deus é assim? Tiago, último texto para a gente finalizar. Tiago, capítulo 1. Verso 17 e 18. Toda boa dádiva e todo o dom tem dois significados: talento, mas também pode ser dádiva, presente. Todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor para você, irmão, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
segundo a vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das criaturas. Quando eu cheguei nesse ponto do texto, eu parei, comecei a buscar palavras. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Forte, Jesus. Falei para o Senhor assim, Senhor, como que eu vou falar para a igreja de uma maneira, porque Deus começou, sabe quando Deus começa a mandar, pastor? E o coração começa a querer explodir. E eu falei, Senhor, como que eu vou fazer para não perder? Cadê a Rafa? Faz assim, Rafa. Para não perder essa pérola. Como que eu vou fazer, Senhor, para que a igreja receba e entenda o que eu estou querendo ministrar, dá vontade de abrir a cabeça e colocar lá dentro, porque eu sei que isso vai ser bom para você, eu sei que isso é bom para a igreja. Eu estava orando ali, preparando a mensagem, estava sendo bom para mim. Eu falei, Senhor, Deus não muda, não tem variação de dúvida. Ele decidiu fazer, Ele decidiu te abençoar, Ele decidiu te dar vida, Ele decidiu te escolher. Você é escolhido porque você está. Glória a Deus. Eu vi uma moça falando outro dia, acho que eu já até falei na igreja aqui. Ela falou assim: você sabe a diferença de salvo e escolhido? Aí ela falou, porque tem diferença. Aí ela disse assim: o salvo é aquele que aceita Jesus como seu único, suficiente, Salvador, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Mas aí depois ela falou, mas o escolhido, você quer saber se você é escolhido? Ela falou, a tua vida, tudo é difícil. O escolhido, a vida dele é no joelho. O escolhido, a vida, ele é abençoado, mas ele alcança, mas na batalha, ele não pode parar de batalhar. O escolhido está na guerra. Aí eu quero estender a palavra dessa irmã, dizer que todos vocês que estão aqui são escolhidos. Aleluia. Você é escolhido. Deus decidiu. E Ele não mente, Ele não muda, não tem variação de dúvida. Sabe aquela hora que você está mais espiritual, menos espiritual? Aí você acha que Deus titubeou. Deus não sabe se abençoou ou se não abençoou. Não. Não há variação de dúvida. Vamos concluir. Nessa hora eu comecei a falar para Deus, o que eu falo? Aí eu escrevi assim, a imutabilidade, ela é natureza de Deus. Já falei isso para os irmãos. Ele não muda, Ele não recua e Ele não se arrepende. Eu falei, Senhor, quando eu falar essa palavra vai dar problema. Eu preparando a mensagem e falando com Deus. Vai dar problema, porque a Rafa conhece vida, ela vai falar, Brito, pastor, epa! Como é que é aquela frase que tinha lá no epa! Para, como é que é? Aí ela vai falar assim para mim, Deus já se arrependeu sim, pastor Brito. Vai chegar no final do culto, ela vai esfregar na minha cara o versículo, pastor. Deus já se arrependeu sim, lá no começo. E Deus se arrepende de fazer é uma polêmica, eu também não vou entrar no meio, até porque não dá tempo, estourei todo o tempo. É uma polêmica. Aí, vai dizer assim que Deus, Ele encontra com Moisés e fala, Moisés, olha, eu tomei umas decisões aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer você e sua família uma bênção, mas esse povo eu vou esmagar eles no deserto, porque esse povo é duro a serviço. Aí Moisés fala assim para ele, arrepende-te do que disseste. E Deus se arrependeu. No versículo seguinte, Deus se arrepende. Aí, pastor Brito, sai dessa agora. Como que Deus não se arrepende? Como que Deus não muda? Vou só fechar com essa resposta para os irmãos. Amém? A questão, irmãos, é que Deus ele não tem apenas o atributo da imutabilidade. Ele tem outros atributos. Deus é amor. Aí a frase que a gente escuta, né? Essa é famosa. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Aí aquele que quer participar do amor, ele fala assim, Deus é fogo consumidor, mas é amor. Aí inverte para dar uma aliviada. Então é um atributo de Deus, é o amor. É a temperança. É a paciência. É a longanimidade. É a misericórdia. Deus, irmãos, Ele é a perfeição. E quando os seus atributos se confrontam,
Por quê? Porque vai entrar o fogo consumidor? Vai, ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que ele mandou fogo em Sodoma e Gomorra e nem bactéria sobreviveu naquele lugar. Acabou. Elias está lá sendo perseguido por Jezabel e manda lá uma coleção de soldados. Ele senta e fica só olhando, o fogo desce, consome todo mundo, mata todo aquele soldado. Tem brincadeira, Deus ele também mata. Como é que então explica isso? Mas existem situações que entra outras questões. Entra, ao mesmo tempo que entra a lei, entra a natureza de Deus, de juiz, também entra o amor de Deus, também entra a misericórdia de Deus. Aí outro dia eu estava pregando aqui, irmãos, não quero falar nenhuma heresia, irmãos, eu quero compartilhar o que Deus falou no meu coração, eu senti isso. Quando Adão e Eva pecam, irmãos, começou tudo aí, sim ou não? O mal começa aí, a terra começa a ser sentenciada aí. A Bíblia diz assim, se Deus fala para Adão e Eva, olha, se comeres esse fruto, se desobedeceres, a questão era desobediência. Se desobedeceres, você vai morrer. Deus precisava ir lá falar com eles. Comeu, ficou tudo escuro, saiu do paraíso, acabou, irmão. Já veio a sentença. Ele não precisa te dar satisfação, ele é Deus. Mas aí é o conflito dentro de Deus. Olha o conflito, o juiz que pune o desobediente, mas também aquele que ama a sua criatura, aquele que não abre mão daquele que ele criou. A Bíblia diz que antes de você se perder, ele já tinha um projeto de te salvar de novo. Deus. É o conflito dentro de Deus, e não quero questionar, porque ele é Deus, irmão. Então daqui a pouco ele é confrontado, porque ao mesmo tempo que ele tinha que sentenciar com a morte, ele tinha que sentenciar daquela forma que ele sentenciou a mulher, o homem, e a serpente, e a terra. Mas ele também tinha dentro dele o amor. Ele tinha dentro dele a misericórdia. Então ele dá uma oportunidade para o homem. Bom, tenta viajar comigo, entra nessa mensagem. Adão, fala para mim o que aconteceu. Irmão, só precisava se humilhar. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vou te provar na Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia. Só precisava se humilhar. Sabe por quê? Porque aquele Deus que estava falando com Adão é o mesmo Deus que fala hoje comigo. Aleluia. É o mesmo Deus que estava falando aqui, ó. Moisés, Deus e Saul. Samuel chega e fala, Saul, acabou. Deus mandou vir dizer para você que acabou. Não tem mais negócio, seu reino é passado, você perdeu, sua família vai sofrer, a maldição já veio, chegou. Deus não aguenta mais. A Bíblia diz que Saul, cadê a mal de coração? Soberbo. Saul vai, veste de saco. A Bíblia diz que ele fica 3 dias orando lá, se humilhando. Deus que já tinha sentenciado ele, pastor, volta atrás. E aí? Aí a Rafa, pastor Bito, não falei? Está escrito? Aí Deus volta e fala assim, Samuel, você viu Saul, meu filho? Agora está chamando meu filho, né? Você viu como ele está se humilhando? Você viu como ele se arrependeu? E Deus conhece, esmiuça, entra dentro do coração do homem, ele vai até lá. Ele sabe se ser sincero ou não, irmão. Ninguém engana Deus. Aí Deus fala assim, faz o seguinte, aí os atributos imutáveis. Aí entra, Rafa, onde não tem mudança. Deus falou, eu já sentenciei. Mas faz o seguinte, fala para ele que eu dei uma amenizada, que eu mudei um pouco. Quer mais uma prova? Para a gente fechar? Vamos lá. Deus e Davi. Tinha que acontecer com Davi, irmão. Assassino, adúltero. Tinha que morrer. Ser sentenciado. Chega um profeta na terra. Davi,
uma história para você. Cabra safado aí, ó. Tem tudo. Só que ele foi lá e pegou a ovelha do coitado, só tem uma. Davi fica irado. Mata esse cara, vamos matar, porque Davi ia matar. Porque Davi não tem todos os atributos de Deus. Nós buscamos os atributos. A Bíblia diz assim, ó, busque os dons do Espírito. Seja cheio do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, é paciência, longanimidade, amor, gozo. São atributos de Deus, que é acessível a você. Mas nós não temos, irmão. Nós buscamos e oxalá se conseguirmos. Porque nós vemos as coisas erradas na terra e a gente quer fazer igual Davi, passar a espada, cortar o elo alto. Mas aí, Natan falou, rapaz, você acabou de se sentenciar. É você. A Bíblia diz que Davi se humilha, Davi ajoelha, Davi chora, ele tinha que morrer. Deus ouve o choro, ouve a humilhação de Davi, olha para Davi, e os outros atributos se juntam àquele atributo de juiz, aquele atributo que sentenciou, aquele atributo que já bateu o martelo. Mas aí o amor vem, aí vem a misericórdia, aí vem a compaixão. Jesus. E Deus olha com amor para Davi, e aí ele fala assim, volta lá, fala para ele que eu mudei um pouco a sentença. Não dá para mudar tudo porque eu sou justo juiz, mas eu mudei, eu amenizei. Ele não vai perder o reino, ele não vai morrer. E ainda Deus faz se pendurar o reino de Davi. Tem problemas, tem espada dentro da casa dele, tem problema familiar, tem consequência. Semeou, e o Senhor fala da lei da semeadura também, que é atributo de Deus. O que eu quero dizer para você, irmãos, para fechar agora, terminar. Quando você está orando, você está de joelho dobrado. Eu costumo tentar visualizar isso, pastor. Eu costumo tentar visualizar isso. Eu me dobro ali, de joelho. Agora eu tenho que colocar uma almofadinha, porque antes estava, agora não está mais. E eu me dobro ali na cama que era do Mateus. Me ajoelho ali e eu fico com as costas. Então quando Deus está me olhando, eu estou aqui, né, viajando um pouco, irmãos. Quando Deus está me olhando, Deus está vendo as minhas costas, eu de joelho lá. E Ele está olhando. Ele está olhando. Ele está olhando você orar. Aleluia. Ele está olhando você pedir socorro, olhando você clamar. Aleluia. Ele está olhando. Independe da sua situação, irmão. Você não pode se salvar a si mesmo. Você não pode resolver seus problemas. Ele falou, quer resolver, recorra a mim. É a mim que você tem que recorrer. Então quando ele está olhando ali, agora viajando, eu saio desse âmbito e eu entro na sala do trono, eu entro no ato, eu entro onde o sacerdote entrava, que hoje você pode entrar. E aí eu vejo a tampa do propiciatório, o povo representado dentro da arca, através das tábuas, através do pão e através da vara de Arão. O povo, e aí o sacerdote vem com o sangue do cordeiro, uma vez por ano, e ele vai aspergindo o sangue sobre a arca, sobre a tampa do propiciatório. E Deus agora que olhava um povo rebelde, duro a serviço, um povo que só fez raiva, um povo que fez ele se arrepender, Deus agora olha e vê o sangue do cordeiro. Aleluia! Então quando eu estou orando, pastor, eu falo assim, Senhor, olha para mim agora e não veja eu, mas vejo o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus. Quando eu termino de orar, Deus fala, filho, eu mudei a sentença, eu mudei a sua história. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus olha para você, aleluia, o sangue do cordeiro. As palmas do meu Senhor,